capítulo 4, versículo 10. Nós vamos ler só a parte B. Na verdade, isso. A parte B diz assim: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos ler juntos? Está na tela. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mais uma vez. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Pode se assentar? Se você decorar esse versículo, ou essa parte B do versículo de Mateus, você está decorando 3 versículos ao mesmo tempo. Porque esse mesmo versículo aparece em 3 lugares. Na verdade, aqui é Jesus citando um versículo que está em Deuteronômio 6, 13, em resposta a Satanás. Ele está sendo tentado, Jesus foi levado ao deserto, e estava em jejum e oração por 40 dias, e Satanás se apresenta a ele e oferece algumas coisas a Jesus. E uma das coisas que Satanás oferece é toda a riqueza, todo o domínio sobre a terra. Ele oferece qualidade de vida ilimitada para Jesus. Ele oferece conforto, poder, capacidade de adquirir o que ele quisesse, de fazer o que ele bem entendesse como ser humano, né? E ele faz uma oferta para Jesus, uma oferta que, se nós lermos assim meio rápido, meio de qualquer jeito, parece algo simples. Mas ele diz: Senhor, você está vendo... Senhor não, porque ele não chama Jesus de Senhor, mas ele diz: Jesus, você está vendo tudo isso, toda a riqueza dessa terra. Você está vendo toda essa riqueza, todo esse domínio sobre os seres humanos de forma humana, influência humana. Tudo isso pode ser seu se você, prostrado, me adorar. Essa é a condição. Ele diz para Jesus, Satanás diz para Jesus: Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. E aí Jesus responde para ele: adore. Ele cita Deuteronômio 6,13. Ele diz: adore o Senhor seu Deus. Antes ele manda Satanás sair. Ele diz: sai daqui, Satanás. Ele diz, a palavra diz: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. E ali o Senhor permanece fiel no seu propósito. Ele vai fiel até o fim do seu propósito de jejum e de preparação. E nós sabemos que quando ele retorna desse tempo de deserto, é quando o seu ministério começa a acontecer de uma forma mais específica. Ele começa a pregar e começa a fazer os discípulos. Aí nós paramos para pensar e podemos perceber rapidamente que adoração é uma coisa muito, 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 muito séria. Adoração é uma coisa muito profunda, porque a adoração não é um simples demonstração de respeito ou uma simples demonstração de reverência, mas é dizer que a nossa vida depende de quem nós estamos adorando. Não sei se você esteve aqui, nós falamos um pouco sobre adoração no TCL, eu mencionei esse versículo rapidamente, mas nós falamos mais sobre o outro de João. Mas quando eu adoro alguma coisa, eu digo que a minha vida depende daquilo. Então a proposta que Satanás está fazendo para Jesus, na verdade, é assim: Jesus, ao invés de você continuar aí sofrendo por um propósito espiritual, em vez de você continuar aí firme por causa de uma obra espiritual, de algo espiritual, diga para mim que você depende de mim e aceite aquilo que eu estou te dando. Deixe eu sustentar a sua vida a partir de agora. Você está entendendo como muda bastante de figura? Ele está dizendo assim: Jesus, você não precisa continuar aí fazendo o que você está fazendo, sendo que eu vou te dar, entre aspas, tudo o que você precisa. E aí você vai passar, a partir desse momento em que você me adora, você vai estar declarando que você depende de mim. Aí Jesus, obviamente, com toda a sabedoria e toda a autoridade que ele tem, ele responde: não, a minha vida depende de Deus. Ele diz: eu adoro somente a Deus
e somente a Deus eu presto culto. E essa palavra culto fala sobre serviço. A palavra latreia, traduzida como culto, latria, fala sobre serviço. Então Jesus está dizendo, eu adoro somente esse Deus, que é o Deus eterno, que é o Deus Pai, ou seja, a minha vida depende só dele, da vontade dele, e é só ele que eu vou servir o resto da minha vida. E aqui Jesus está estabelecendo um princípio importantíssimo na nossa vida. Porque nós temos uma tendência, digamos, natural, de queremos nos sentir seguros por conta dos nossos próprios recursos, das nossas próprias convicções. E eu vou imaginar aqui, que se fosse qualquer um de nós, no lugar ali de Jesus, e nos fosse oferecido tudo aquilo, né? Eu não sei se nós teríamos tanta convicção assim de responder, não, a minha vida depende somente de Deus. A gente ia tentar considerar algumas outras formas de ter tudo aquilo e ainda assim ficar adorando a Deus. Mas aí Deus nos ensina através dessa resposta de Jesus que a nossa vida precisa e deve depender somente de Deus. Entenda que eu não estou dizendo aqui que termos riquezas ou conquistarmos coisas, isso é errado. Isso não é errado, de jeito nenhum. Mas a nossa vida depender disso mostra que nós não adoramos somente a Deus. Uma vez que eu digo que a minha vida, ela depende dos meus recursos, ou depende das minhas aquisições, ou depende das minhas convicções humanas, das minhas ideologias, eu estou colocando várias outras coisas no lugar da adoração que é devida somente ao Senhor. E isso faz com que nós não consigamos entender de forma clara, de forma plena, qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. Você entende que se a resposta de Jesus fosse diferente, se ele dissesse sim à proposta de Satanás e aceitasse toda a riqueza que Satanás estava oferecendo para sustentar a vida dele a partir daquele momento, ele estaria colocando em jogo o futuro dele, a eternidade dele e a nossa eternidade também. Então, se eu não creio e não vivo de forma que a minha vida depende, ou seja, adora somente a Deus e somente a Deus preste culto, eu estou colocando a minha eternidade em jogo. Eu estou trocando o meu sustento espiritual por algo palpável, ao invés de permanecer sendo sustentado por aquele que é eterno. E aí isso faz com que nós nos desalinhemos do propósito que Deus tem para cada um aqui. E com base nisso, eu posso te dizer que tudo aquilo que o Senhor tem para você, e o Senhor tem algo para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem especificamente para ser cumprido através da sua vida, aqui nesse seu tempo na terra, vai acontecer a partir do momento em que no seu dia a dia, na sua vida, no seu eu interior, você adore somente a Deus e somente a Ele prestar culto. E isso pode ser visto de uma forma bem clara quando nós lemos capítulo 6 de Isaías. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías 6. Capítulo 6 de Isaías, ele relata o momento em que Isaías é chamado para o seu ministério, quando ele responde a Deus. E nós vemos que algumas coisas acontecem aqui, e eu quero extrair alguns fundamentos para nós aqui nessa tarde. Abriu lá? Isaías 6, versículo 1, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça.
Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por mim? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aí. Então nós vemos aqui uma situação onde o povo estava sofrendo porque havia perdido um rei que era muito bom, que era o rei Uzias, e eles estavam aflitos, preocupados com o que iria acontecer, como seria o futuro da nação. E num momento de crise política na nação, Isaías vê o Senhor, mas ele vê o Senhor de uma forma que mostra que o Senhor está acima de todas as coisas. Ele vê o Senhor como rei, assentado num alto trono. Então já começa desse jeito, né? No momento onde as pessoas estavam preocupadas, como que vai ser politicamente a nossa nação a partir de agora, Deus aparece como aquele que é soberano, reinando, soberano, acima dos homens, acima da crise política naquele momento. E Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E o texto ainda diz que a aba de suas vestes enchia todo o templo. O texto não diz que a aba de suas vestes eram longas, grandes ou bonitas, não diz nem cor nem nada, mas diz que enchia todo o templo. Uma vez que a aba de suas vestes enchia todo o templo, mostra para nós que não existia espaço para nenhum outro rei, senão aquele rei que era o Rei eterno, o Rei dos exércitos, que estava sentado num trono alto e exaltado. A aba de suas vestes enchia todo o templo. Não há espaço para nenhum outro pode ser adorado, somente o Rei eterno. E aí diz que, o texto continua dizendo, que acima dele estavam serafins, alto escalão angelical, cada um tinha 6 asas. Imagine isso, que bizarro, 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, demonstrando que não eram dignos de contemplar o rei face a face, apesar de serem seres celestiais, preparados para estarem na presença do rei, mas simbolicamente eles, com 2 das suas 6 asas, cobrem o rosto, mostrando que não são dignos de contemplar o rei face a face, e com 2 cobriam os pés, com o sinal de que deveriam esconder a sua impureza, porque naquela época as pessoas viviam com os pés sujos, porque andavam em estrada de chão batido. Então isso mostra que eles também estavam escondendo ou privando o rei, que é santo, das suas impurezas, cobrindo os pés, e com as outras 2 voavam. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos falar isso juntos? Santo, 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 Senhor dos exércitos. Vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mais uma vez? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa repetição, ela existe para mostrar para nós que não há sombra de dúvidas que aquele rei que apareceu para Isaías era o Rei eterno, que era totalmente santo, e que é totalmente santo, e que será totalmente santo. No hebraico, na língua original, quando você precisa dar ênfase em alguma coisa, você repete a palavra. Por isso que várias vezes Jesus, quando vai falar alguma coisa a respeito da palavra, ele diz em verdade e verdade. Já viram isso? Em verdade e verdade, eu vos digo, ou seja, é muito verdade.
Então você repete pelo menos uma vez. É como se eu fosse dizer que o Gabriel é lindo, né? Aí eu vou dizer, o Gabriel é lindo, lindo. Ele com certeza é lindo, né? Ah, ficou com vergonha. Ai, tadinho. Ficou com vergonha. Mas você não tinha um superlativo, você simplesmente repetia a palavra. E aqui a palavra aparece 3 vezes para Isaías. Ele ouve os anjos conclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é totalmente santo, completamente santo. Não pode aceitar nada e não aceita nada que não seja puro e santo. E mais uma vez diz: a terra inteira está cheia da sua glória. Da mesma forma que a borda das suas vestes enchia todo o templo, agora os anjos dizem que toda a terra está cheia de sua glória. Não existe outro que deva ser adorado acima dele. A adoração ele é digno de toda a honra, ele é digno de toda a glória. Dele é todo o poder. E os anjos conclamam isso. E aí, nessa visão, Isaías percebe que, à medida que os anjos vão conclamando isso, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você pode imaginar uma voz melhor do que a minha falando isso, né? Uma voz mais angelical e bonita, não uma voz rouca e aguda e garganta seca. E Isaías percebe que à medida que eles vão conclamando isso, o som das suas vozes fazem com que as portas tremam. Tamanho é o poder da adoração. Eles vão adorando o rei que está sentado num trono alto e exaltado, e é o som das suas vozes na adoração, isso faz com que todo lugar trema e as portas tremam. Existe poder na adoração. Existe poder na adoração. E mais uma vez fala que o templo ficou cheio dessa vez de fumaça. Então nós vemos lá que as vestes do rei cobriam todo o templo, que toda a terra estava cheia da sua glória, e agora o templo inteiro está cheio de fumaça. E aí, olhando para tudo isso, um rei num trono alto e exaltado, serafins com 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, 2 voando, conclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vendo que as vestes daquele rei cobriam todo o templo, e o templo cheio de fumaça, e as portas tremendo, Isaías dá um grito: ai de mim! Não foi assim tão ruim, né? Ai de mim, ele diz. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem os seus lábios impuros. Eu entendo que, uma vez que Isaías contemplou o Senhor, ele se enxergou da forma que ele realmente era. Isaías, pela perspectiva de outras pessoas, amigos, colegas, família, provavelmente ele era visto como um homem bom. Ele era um homem de Deus. As pessoas o respeitavam. Mas uma vez que ele está diante do trono do Rei dos Exércitos, alto e exaltado, e ele contempla toda a beleza, todo o poder, toda a autoridade e toda a glória daquele rei, que é Jesus, a única coisa que sai dele é um ai de mim. Eu aqui peço licença, mas eu acredito que esse ai de mim foi a maneira que Isaías apresentou a sua adoração a Deus naquele momento. Foi a maneira de ele dizer: eu não sou digno de estar aqui, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros também. Como posso eu estar diante de um Deus, de um rei que é santo, 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 e que tem toda a glória, e que a sua glória enche toda a terra? Eu sou impuro. E uma vez que ele reconhece, e aqui está algo fundamental, ele reconhece a sua condição de pecador, ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que é indigno por si só de se apresentar diante do Rei Jesus. E aí, uma vez que ele reconhece essa condição de pecador, isso mostra
arrependimento pelo seu pecado, isso mostra um coração contrito, do qual o Senhor não rejeita, do qual o Senhor não se afasta. Aí então o texto continua dizendo que um serafim voou trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Então Isaías está ali dizendo: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor dos exércitos, mesmo sendo limitado e impuro. Então um anjo vem com uma brasa retirada do altar e toca os lábios de Isaías. E aí ele diz para Isaías: viu? Eu toquei os seus lábios com essa brasa, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O próprio Deus fornece a brasa que vem na direção de Isaías e o purifica. O próprio Deus envia Jesus como homem à terra para se entregar pelos nossos pecados, para que através do seu sangue nós fôssemos purificados. O próprio Deus é que vem e nos purifica. Você vê que o anjo não vem com um recado para Isaías, né? Dizendo: Isaías, faz o seguinte, volta para casa, volta para casa, lê a Bíblia inteira, faz o Estação Alfa, né? Depois o Vida Vitoriosa, aí depois você volta aqui e a gente vai ver se você pode ficar olhando para o trono sem se sentir impuro. Foi isso que ele fez? Claro que não. O princípio de tudo é o nosso ai de mim diante de Deus e perceber que nós somos pecadores e que nós precisamos dele mais do que tudo, e que nós não somos dignos de estar diante dele por nós mesmos, e que nós não somos capazes de nos purificar por nós mesmos. Por mais diligentes na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade ali, nós não seremos capazes. É o Senhor que vem e purifica o impuro. O impuro não tem capacidade de se purificar. Por mais que Isaías argumentasse o que fosse com um anjo, que ele estava falando com um anjo ainda, nada poderia fazê-lo se tornar digno de estar na presença do rei, senão a brasa que foi fornecida pelo próprio rei do altar. A brasa é Jesus. A brasa vem e nos toca os nossos lábios, toca o nosso coração e nos purifica do mal. É por Ele que as coisas acontecem. É por amor dEle, é por compaixão dEle. Não existe nada que a gente possa fazer para que o Senhor se torne mais santo do que Ele já é. Ou nada que a gente possa fazer que torne o Senhor mais puro do que Ele já é. O Senhor é o mais interessado em que essa impureza seja removida dos nossos lábios. Ele está mais interessado nisso do que nós mesmos. Tanto que Ele vem na nossa direção com amor, com compaixão, com fogo, com brasa. E basta que a gente perceba a nossa situação e grite: ai de mim, Senhor. Ai de mim que sou um homem, uma mulher impura, com os lábios impuros. Eu preciso tanto desse toque. Eu preciso tanto desse toque, Senhor. E aí, depois que a brasa toca os lábios, e aí o anjo fala para ele: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Houve arrependimento, reconhecimento da impureza, aí então ele é purificado e perdoado. E uma vez que ele foi purificado e perdoado, aí então ele ouve a voz do Senhor. Até aquele momento ele só tinha ouvido a voz dos anjos. Ele ouviu a voz dos anjos conclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E depois ele ouviu a voz do anjo explicando para ele o que era aquela brasa, dizendo: essa brasa está te purificando. Aí uma vez que ele foi purificado e perdoado dos seus pecados, aí então ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor disse:
quem enviarei? Quem irá por nós? E aí então Isaías conseguiu responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não só pôde ouvir a voz do Rei, do Senhor Jesus, mas ele também teve condições de responder àquela voz que estava falando com ele. E aí, no versículo seguinte, no 9, ele começa a ouvir Deus dizendo para ele tudo aquilo que ele precisava dizer ao povo. Versículo 9 começa dizendo, agora, como é que é? Ele disse, vá e diga a este povo, e ele começa a dizer tudo aquilo que o Isaías precisava dizer àquele povo. O Senhor purifica o lábio de Isaías, remove o seu pecado. E aí, quando a culpa é removida, quando a impureza é removida, aí então ele consegue ouvir a voz do Senhor. E isso faz com que ele possa também responder àquilo para o qual o Senhor estava o chamando. Tem algumas coisas aqui que precisam ser entendidas por nós como cristãos. Primeiro, não importa o tamanho da crise que nós estejamos vivendo, como indivíduo, como família, como igreja ou como nação, o Senhor sempre vai estar acima dessas coisas no seu trono alto e exaltado, com todo o poder em suas mãos. Ele permanece, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua reinando e vai continuar reinando por toda a eternidade. Então não importa o tamanho da crise. E nós sabemos que no meio de tudo isso, olhando para esse texto, que no meio de tudo isso, nós podemos sim ver o Senhor. Nós podemos sim contemplar o Senhor, na certeza de que por mais difícil ou por mais estranha que seja a situação que nós estamos vivendo, Ele continua sendo santo, 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 e que a sua glória enche toda a terra. Nós podemos olhar para o Senhor, mas nós não podemos aí olhar para o Senhor e continuar vivendo da mesma forma. Mas nós devemos nos aproximar do Senhor em contrição e com o nosso coração dobrado, e isso é adoração. A palavra adoração, ela significa literalmente prostrar-se, né? Derramar-se, deitar-se, entregar-se. E significa, com essa ação, rendição. É dizer que somente no Senhor a nossa vida vai encontrar propósito, somente no Senhor a nossa vida vai ser sustentada. E foi exatamente nisso que Satanás tentou Jesus. Ele quis enganar Jesus para que Jesus declarasse que a sua vida a partir daquele momento dependeria dele. E nós temos essa oferta todos os dias das nossas vidas. A gente tem várias vezes, eu falo a gente porque eu me incluo nisso, nós temos uma falsa ideia de que quando tudo vai bem é porque Deus é bom, mas que quando as coisas estão indo mal é porque Deus não é tão bom assim, ou porque eu não tenho sido tão bom quanto eu deveria com Deus. Isso é uma ideia totalmente errada, porque se fosse com base no bem-estar ou na qualidade de vida, então a proposta de Satanás era aceitável, porque é ele que vem e oferece conforto, é ele que vem e oferece estabilidade para Jesus no momento em que Jesus está sofrendo. Então, o povo estava sofrendo naquele momento, quando Isaías vê o Senhor. Mas é no momento do sofrimento em que houve revelação a respeito do que o povo precisava ouvir. Isso é uma palavra de esperança para nós. Porque talvez no momento de sofrimento, no momento de crise, é que nós vamos então ouvir a voz do Senhor nos dizendo o que nós devemos fazer. E nós precisamos, no meio disso, entender que é o Senhor que vem na nossa direção e nos purifica por causa desse nosso coração quebrantado e por causa da nossa atitude de prostração e adoração a Ele. E uma vez que nós adoramos o Senhor, o nosso Deus, e somente a Ele prestamos culto, então nós podemos ouvir a voz do Senhor. Dentro desse texto há uma condição para Isaías ouvir a voz de Deus. Que ele fosse tocado pela brasa.
que ele fosse perdoado dos seus pecados. Da mesma forma, há uma condição para que eu e você ouçamos a voz de Deus, que nós tenhamos nos arrependido dos nossos pecados e tenhamos entregado a nossa vida para Jesus, que é a brasa que toca os nossos lábios e nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Para aí, então, nós podemos ouvir a voz de Deus. Então, todas as vezes que nós nos encontrarmos em pecado, e isso infelizmente vai acontecer ainda muitas vezes, é necessário que nós nos aproximemos do Senhor com um coração contrito e quebrantado, para que Ele nos purifique mais uma vez dos nossos pecados em Jesus, por causa de Jesus. Veja que a brasa vem até Isaías, Jesus veio até nós. E aí o Senhor nos convida, Ele diz: a quem enviarei? Você vê que, ainda assim, provavelmente Deus naquele momento podia sentir, ouvir todo o temor que estava no coração de Isaías. Ele poderia dar qualquer ordem para Isaías naquele momento, mas ele pergunta. Ele faz duas perguntas. Ele diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E o Senhor faz essa mesma pergunta para mim e para você. Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, se nós estivermos ouvindo isso nos nossos ouvidos, quer dizer que nós temos condição de responder ao Senhor: envia-me a mim. Com tudo isso, nós percebemos que quando nós adoramos a Deus, em espírito e em verdade, adoramos a Deus nesse fundamento de adorar somente a Ele, crendo que a nossa vida depende dEle, que sem Ele, sem o sopro dEle, a nossa vida se esvai. Então, a nossa caminhada, a nossa história, ela vai se alinhando com aquilo que é vontade de Deus. E uma vez que ela vai se alinhando com aquilo que é vontade de Deus, Deus cumpre tudo aquilo que precisa ser cumprido na nossa vida. E aí nós temos condições de viver todas as promessas que Deus tem para nós. Nós temos então condições de alcançar ou de viver o destino profético que Deus já estabeleceu para cada um de nós. Uma vez que nós adoramos o Senhor, nosso Deus, e somente a Ele sirvamos e somente a Ele prestemos culto. Parece simples. Na verdade, em palavras isso é simples. Mas isso requer de nós muito temor. Isso requer de nós conhecimento de quem é esse Deus e como Ele age. E uma vez que nós o conhecemos, então nós podemos adorá-lo. E uma vez que nós o adoramos, a nossa vida se alinha com a sua vontade. E aí a vontade dele é feita na terra, na nossa vida, como é feita no céu, onde ele está assentado nesse trono alto e exaltado. E foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Quando ele os ensina a orar. Ele os ensinou a orar dizendo: seja feita a vossa vontade na terra como é no céu. Como eu posso viver a vontade de Deus na terra se eu não o reconheço, se eu não o contemplo no céu, se eu não o adoro como Rei que está no céu? Isso é libertador, queridos, porque nos dias acelerados que a gente tem vivido hoje, parece que a gente vive para resolver pepino, né? Resolver urgência, a gente vive na urgência, só reagindo às circunstâncias. Mas olhando para Isaías aqui 6, nós vemos que uma vez que nós ouvimos a voz do Senhor, nós podemos então profetizar essas coisas que o Senhor está falando ao nosso coração. E aí a gente deixa de viver na reação para poder viver na promessa, para poder viver no profético. Essa coisa de viver no profético não é jargão de pregador. Isso é real para aqueles que adoram o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele prestam culto, porque eles vivem por fé, conforme as palavras que são ditas por Deus aos seus ouvidos. E é isso que eu desejo para nós aqui. Acredito que é isso que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Amém?